Olá, está começando mais um TV Câmara. O TV Câmara é um programa onde ele sempre traz para dentro do estúdio pessoas que se destacam, pessoas importantes nas cidades, aquelas pessoas que podem contribuir para vocês que estão assistindo. Nós temos no estúdio Elaine Volek, ela que é fotógrafa e vai falar um pouquinho da sua trajetória contra o alcoolismo. Elaine, muito prazer em conhecê-la, uma simpatia, falar de um assunto talvez que seja um pouco dolorido para você, mas você traz com muita naturalidade. Sim. É um prazer conhecer uma mulher como você, viu? É muito prazeroso saber que existem mulheres como você, que do fundo do poço ressurgem como uma linda mulher, né? Eu queria perguntar uma coisa para você. A primeira pergunta que me vem na cabeça é o tema, né, alcoolismo. Por que ele é tão pouco falado ainda nas mídias, principalmente o alcoolismo feminino? Oi, prazer é todo meu estar aqui, né? Eu acho recíproco o fato de você me elogiar, também acho a mesma coisa de você. Mas enfim, vamos lá. Primeiro que a mulher ela é marginalizada, né, enquanto alcoólica. Então tá aí, ninguém sabe a quantidade de mulheres alcoólicas que tem, por isso é pouco divulgado, né? Na verdade, porque a mulher ela bebe escondido, a mulher ela bebe dentro de casa muitas vezes, porque tem vergonha que o filho vê a quantidade que está bebendo, o marido vê, a família vê, e ela tem dificuldade quando, por exemplo, ela decide num bar beber. Aí ela chega lá, ela vai ser marginalizada pelas pessoas. Ah lá, tá no bar é o quê? Deixou o filho em casa. E a mulher ela já se sente muito culpada por tudo que ela faz na vida, né? A mulher ela traz para dentro de si uma culpa que já vem lá dos primórdios. Então o que acontece? Ela não assume o problema, ela não fala do problema que tem, que é o alcoolismo. Então ela fica escondida e por isso que não é divulgado, porque não se sabe a quantidade que existe de mulheres que são dependentes, que têm problemas, estão dentro de casa. Muitas vezes sofrendo, bebendo todo dia, como eu, né? Por exemplo. Elaine, uma mulher dentro de casa que começa a tomar, a beber, ela tem, tipo, uma pessoa também que já bebia ou ela traz de fora para dentro de casa? Você teve alguém que você via bebendo? E aí você começou também a tomar um pouquinho? Como é que foi isso? Eu acho que não, acho que é porque hoje em dia, se você for observar, é muito normal beber, todo mundo bebe, né? Você vai numa festa de família, todos bebem. Então, a ciência até fala, tenta explicar por que uns gostam mais e outros não. Uhum. Por que, por exemplo, eu tenho irmãos e eles não são alcoólicos e eu sou? Uhum. Né? Às vezes você está fazendo uma comida e fala assim, eu vou tomar um pouquinho, e aí toma um pouquinho hoje, amanhã toma um pouquinho mais, e o fato de você falar que realmente é interessante, né? A mulher não sai para beber, não. Ela começa dentro de casa tomando um pouquinho, e aí não sabe o estado que se já está passando dos limites, sim. E aí é onde se torna uma alcoólatra. Isso. Quando a mulher se percebe alcoólica, é um susto, né? Que ela está alcoólatra, que ela não consegue ficar sem a substância. E ela, então, quanto mais ela percebe isso, mais ela se esconde, né? E ela vai fazendo isso mesmo, que você falou, fazia muito isso, né? Eu ia cozinhar em casa, copinho de caipirinha, né? Do lado, ia tomando até não conseguir parar. O que acontece? Na verdade, a gente começa bebendo normal, igual todo mundo. Só que a gente percebe que quanto mais a gente bebe, mais a gente gosta da sensação de estar bêbado. Aí vai evoluindo, né? Por isso que fala que é progressivo, né? Então, hoje duas doses já não é bom, é bom 3. 3 já não me dá aquela... Eu acho que eu estou bem, então eu vou tomar mais uma, que eu aguento tomar mais uma. Até no ponto que você perde totalmente o limite da quantidade que você bebe. E quando você se vê, você já está viciado e não consegue ficar sem. Como que você percebeu? Me conta, assim, eu acho que os testemunhos são, o depoimento, sempre enriquece, falar o testemunho, o depoimento, ele ajuda as pessoas se colocarem, opa, será que eu estou fazendo a mesma coisa que a Elaine? Como que foi essa história sua do começo? Conta alguns detalhes para que as pessoas em casa percebam que pode estar virando um simples hábito
de tomar um pouquinho está se tornando uma doença? Me conta um pouquinho da sua história. Ah, tá bom. Então, eu percebi que eu perdi minha mãe com 12 anos. Então, eu fui morar sozinha com 16 anos, já saí de casa. E aí, livre, né? Você passa a fazer coisas que você normalmente não faria. Então, eu comecei a beber bastante e muita depressão, né? Não sei se por conta disso, mas enfim, gostei de beber. Cheguei num ponto, demorou muito, tá? Para mim notar que eu não ficava mais sem álcool, né? Foi no dia em que eu estava em casa e eu percebi que era 8 horas da manhã, eu fui escovar o dente e do lado tinha um copo de vodka. 8 horas da manhã. Então eu falei, alguma coisa está errado, né? Ninguém acorda. Sozinha? Esse start foi sozinha? Não, você começa a notar que você está numa festa, por exemplo, ninguém se embebeda tanto igual você. Que as pessoas bebem naturalmente. Você começa a perceber que você nunca consegue controlar, que você sai de casa e você fala assim, ó, eu vou numa festa agora com as minhas amigas, por exemplo, eu pedalo, né? Então eu ia na festa de pedal, chegava lá e falava assim, não, eu vou me controlar hoje, não vou beber, mas eu saía de lá caindo. E as minhas amigas, não, normal. Então eu falei, alguma coisa está errada. Aí até que você vai notando que as pessoas vão se incomodando, sabe? Não vão querendo muito ficar perto de você, não vão te dando muita atenção. E aí uma dessas minhas amigas um dia disse assim, no meio de um pedal, ela disse assim, mal sabe ela que ela mudou minha vida a partir dali, né? Porque ela falou assim para mim assim, Ulaine, sabe, desculpa te falar, mas eu acho que você precisa urgentemente parar de beber. Porque, sabe, você fica um pouco inconveniente. Eu não lembrava de quase nada que eu tinha feito, porque eu já estava num grau do alcoolismo muito grande, que eu já não lembrava mais o que eu fazia. Então eu falei, meu Deus, o que eu fiz? E o medo de perguntar, o que eu tinha feito? Né? Aquele dia eu chorei o dia inteiro. E aí eu percebi alguma coisa está errada comigo. Aí então o meu fundo do poço foi eu magoar 2 pessoas que eu amava muito, que eu amo muito, que é minha irmã e minha tia, que são as 2 pessoas que sempre confiaram, acreditaram em mim, e eu consegui magoar elas. Então eu falei, agora não sobra mais nada de mim, né? Agora não me resta nada. Nem as únicas pessoas que acreditavam vão acreditar mais. Então, eu e vendo aquilo que eu não conseguia ficar sem, comecei a contar quantas vezes eu pensava em álcool por dia. Aí eu parei na 100ª vez. Em um dia? Em um dia. Aí eu falei, não, isso não é normal. E aí então eu fui correndo procurar ajuda. Aí eu falei com uma amiga minha de pedal, chamada Malu, e ela falou, ó, tem um grupo de ajuda, eu vou ligar lá, vai lá, e tenta ir hoje já tem reunião. Aí eu fui nesse grupo de ajuda, e aí tudo começou. É aí que eu realmente falei, não, agora chega, eu desisti de lutar sozinha contra, porque eu tentava, ficava 15 dias sem beber, daqui a pouco eu estava bebendo de novo. Você diz que sozinha talvez seja mais difícil? Muito. Impossível, acho. Acho quase praticamente impossível. Fala um pouquinho dessa sua luta para sobriedade. Tá. É assim, você consegue se manter sóbrio se você sempre estiver ajudando alguém, que tiver com o mesmo problema que você, isso ajuda muito já, primeiro. Ou procura um grupo de ajuda, porque você estando num grupo, você fala com seus iguais, né? E aí então vocês trocam ideias, trocam experiências e isso acaba te fortalecendo. E ajudando outras pessoas que também, às vezes eu recebo muito telefonema de pessoas que falam, eu vi lá no seu Face e tal, me ajuda. E aquilo me fortalece, porque eu tenho uma história para contar que eu estou sóbria. Né? Faz 3 anos que eu estou sóbria. Né? Então eu posso falar assim, mas como você aguenta, né? Como você consegue? Porque assim, a gente acha que a gente não vive sem álcool. Eu conversando com uma moça esses dias, ela falou assim, mas é impossível me divertir sem beber. Eu falei, não, aí que você se diverte, aí que é gostoso, aí que é bom. Porque o mundo se abre para você quando você para de beber. Né? Só coisas boas. Então, é uma luta diária. Eu tenho vontade de beber todos os dias. Penso em bebida hoje muito menos do que 100 vezes. Você já começou a contar e está diminuindo. Muito, quase. Às vezes sonho, né? Que estou bêbada, acordo assustada e desesperada, para mim é um pesadelo. Quando eu acordo achando que eu estou bêbada, que eu bebi durante, né, o sono. E também é interessante porque as ressacas morais que você tem no dia seguinte fazem com que você fique sóbria. Quando você lembra delas. Que você acordava, o pior não é a ressaca física, né? Mas é a ressaca moral.
Porque como mulher você fica exposta, você não sabe o que aconteceu. Uma vez, por exemplo, eu trabalho como fotógrafa, né? Então eu estava no Rio de Janeiro fazendo lá um trabalho e eu passei em frente de um bar e o moço do bar deu com a mão assim para mim, ah, você tá bem? Eu falei, mas como assim? Eu não vou em bar? Fiquei desesperada, encostei o carro no hotel, porque é pertinho do hotel, bar na esquina, e falei pro moço assim, moço, eu saiu, se você chegou, subiu pro quarto, depois você saiu de pijama aí pra fora. Falei, não, você tá brincando. Aí eu fui lá no bar perguntar pro moço. Aí ele falou assim, não, você veio aqui ontem de pijama, pediu uma pinga, tomou a pinga, virou as costas e foi embora. E não me pagou a pinga, inclusive. Falei, o senhor tá de brincadeira comigo. A partir desse dia, em vez de eu parar de beber, porque olha como é que eu fiquei exposta, podia ter acontecido 1000 coisas comigo enquanto eu caminhava até o hotel. Eu tomei uma decisão, falei pro moço do hotel assim, ó, que tá a chave do meu carro, você não me dá por nada nesse mundo. Por quê? Porque eu bebia no quarto. Eu chegava na cidade, ia no supermercado, comprava minha vodka, minha pinga, o que fosse, levava para o quarto e ficava bebendo até capotar. E não via mais nada. Então, eu não sabia que eu tinha saído bêbado. Então, o que eu falei para ele? Que perigo, né? Que perigo, podia ter pegado o carro, ter saído, ter matado alguém, né? Então, aí eu falei para ele, você não entrega a chave do carro para mim, por nada nesse mundo. E aí, com medo de sair também, eu escondi a chave do quarto antes de eu ficar bêbada. Porque depois eu não ia lembrar onde eu coloquei. Não ia lembrar onde estava a chave. Era uma maneira de me lembrar. E eu acordava dentro do quarto de forma deplorável, né? Urina no chão do quarto. Era um absurdo tão grande, eu falava, meu Deus, para que isso? Mas em vez de eu parar, não, eu começava a arrumar artifícios, né? Tentando contornar a situação para mim não me expor, mas não parava de beber. E como que você trabalhava? Como que você conseguia? Ou era o trabalho era normal e depois você chegava em casa, era a hora que você bebia? Sim. Durante o trabalho. Então quer dizer que a bebida não te afetou ao ponto do trabalho? É assim, né? Muitas vezes a gente pensa que o alcoólico é aquele que está lá na praça com a garrafa embaixo do braço, aquele que não fica sem beber, aquele que chega no bar tremendo, né? Não. O alcoólico, ele é muito inteligente, ele é muito perspicaz, né? Então, ele sabe muito bem quando ele pode e quando ele não pode. Né? Esses que estão lá na praça, ou que chegam tremendo num bar, eles já estão crônicos. Né? Eu não cheguei, mas eu chegaria nesse ponto. Se eu não tivesse parado, eu estava crônica. Né? Então, eu trabalhava normalmente, mas não via a hora de acabar. Me lembro de vários fatos, assim, de eu estar fotografando, por exemplo, um casamento. E tem aquele bar que fica no casamento, assim, sim, né? Aí, a hora que o patrão falava assim, guarda o maquinário, acabou. Ou eu estava por mim mesma, fotografando sozinha. Guardava o maquinário, corria pro bar. Só depois que eu guardava tudo. Porque eu também não gostava que as pessoas me vissem bebendo. Então eu chegava lá no bar, pedia para encher meu copinho, virava escondida atrás do bar, pedia para encher de novo, pinga, né? Pinga, vodka pura. Bebia outro copo e aí já saía contente de lá. Mas você pensa que estava bom? Não. Pegava meu carro, ia abastecer o carro para voltar para casa. Naquela lojinha de conveniência, sempre tem aqueles uísque pequenininho, barato. Uhum. Porque normalmente o alcoólico nunca tem dinheiro, né? Ele sempre não tem dinheiro, porque ele gasta tudo que ele tem com bebida. Então aí eu pensava que eu me enganava a mim mesma. Falava, não, eu vou colocar tanto de combustível e tanto é do álcool. Da bebida. Comprava e vinha bebendo. Até chegava em casa, muitas vezes não sabia nem como chegava. Olha o risco que colocava as pessoas. Né? Hoje, quando a gente escuta falar assim, quando a gente escuta falar assim, uma pessoa alcoolizada matou alguém, né? Eu fico com dó, tanto da pessoa que foi atingida por aquele carro, quanto pela pessoa que está no carro e bebeu. Porque, infelizmente, é uma doença. E quando eu fiquei sabendo que era uma doença, me tirou 1 tonelada de peso de culpa que eu tinha dentro de mim, por eu beber e por eu fazer essas coisas. Então eu falei, bom, então é uma doença. Se é uma doença, eu vou atrás de me curar. Foi quando eu descobri que o alcoolismo não tem cura. Aí eu falei, e agora? O que eu faço? Aí então eu entendi que a minha luta é diária e constante pro resto da vida. Então eu acordo de manhã, mato 1, ou 2, ou 3, ou 5 leões por dia se precisar, mas eu não vou beber. Aí eu passo minhas 24 horas sem beber. E é um dia após o outro. E nisso já se somaram 3 anos. E eu falo isso, né? Eu pretendo passar por essa vida sem ingerir o primeiro gole, tomara que eu consiga. Isso aí. É isso aí.
Você vê, a gente está vendo aqui uma história de superação, uma história que ela precisou ir para o fundo do buraco mesmo para perceber e ela conseguiu sozinha, gente. Aí tá aí a história de perceber. O sozinha que eu digo não é sozinha no tratamento, né, Elaine? Sim, procurar ajuda sozinha, né? Ela foi procurar ajuda sozinha. Ela deve ter olhado no espelho e falou, nossa, isso aqui não é uma qualidade de vida. Exatamente. No próximo, nós vamos agora para um intervalo bem curtinho e no próximo bloco nós vamos falar como que a gente procura esse tipo. Quem são as pessoas que a gente pode procurar? É rapidinho, a gente volta depois do intervalo. Rapidinho.